Oferecimento Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA. É assim que se fala. Telefone 3652-5184. Olá galera, é um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez no programa Café com Prosa, transmitido pelo canal 23 TV Star News, onde você pode também nos acompanhar pelo site que é o www.canal23.com.br. O tema de hoje é comportamento dos jovens e o entrevistado é o nosso amigo William, ele que administra lá a Igreja El Shaddai na cidade de Araçatuba, contendo mais de 1000 membros e 80% deles são jovens. Juntamente com ele tem o nosso amigo estudante penapolense, o Danilo, que veio para debater com a gente. E como sempre, o apresentador, o nosso amigo companheiro Wesley Mendes. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, tá certo? É um prazer, é tudo meu. Beleza. William, para começar, explica pra gente então a denominação El Shaddai, o que significa isso? Eu sou pastor de uma igreja chamada El Shaddai. O nome El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. É uma igreja que tem um trabalho muito forte com jovens, né, com universitários, assim por diante. Está sendo um trabalho bem legal e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Além de apóstolo, conversando aqui fora da gravação, você também é pós-graduado em Bíblia, tem uma outra pós-graduação. Conta um pouco para nós então esse histórico profissional seu. Deu aula também na Universidade Uni Toledo, né, por algum tempo. Fala pra gente a respeito do seu histórico, brevemente. Na verdade, assim, eu fiz faculdade de teologia, sou graduado em teologia. Fiz uma pós também em Bíblia, né, que é a minha área, e docência de ensino superior, né, que eu fiz. E trabalhei durante um bom tempo na faculdade de Toledo como coordenador do curso de graduação, pós-complementação, e por um bom tempo também eu cuidei de um núcleo lá que chamava NAP, Núcleo de Acompanhamento Permanente ao Aluno. Eu era o responsável por esse setor, assim, que era um setor de acompanhamento ao jovem. Então, o tema comportamento de jovens para mim é muito... Vivi muito tempo isso, a necessidade, o sofrimento, as angústias dos jovens dentro desse núcleo. E, William, você por ser jovem, você tem 32 anos. Obrigado. E esse contato com a juventude, você acha que facilita, por isso que você consegue atrair tantos jovens lá para a Igreja El Shaddai? Porque os jovens te veem como espelho, sabe, se enxergam em você, né? Quando você é jovem, você consegue acreditar mais no outro jovem. Por isso que você acha que está dando tão certo o trabalho que você está realizando no El Shaddai, hoje já com mais de 1000 membros. Eu acho que sim, assim, quando eu comecei a igreja era uma igreja muito novinha, a igreja tem 4 anos só, né? Mas era uma igreja que começou basicamente evangelizando e cuidando de jovens na própria faculdade, no convívio universitário. E eu, na verdade, trabalho com jovens desde quando eu tinha 17 anos, hoje tenho 32. Eu já trabalhava, já era voluntário em clínicas de recuperação de dependentes químicos, trabalhei no CR, né, Centro de Ressocialização de Araçatuba, tudo como voluntariado, e eu acompanhei muito a história da juventude durante todos esses anos aí, os dilemas, os sofrimentos, as angústias, os problemas, para que eu acho que realmente quando eles olham para mim, vê uma pessoa, um pastor, eles vão falar assim, você é pastor, você que é o pastor, não tem um pastor acima de você, assim, porque esperam um cara
grisalho, uma pessoa assim mais... Um perfil já... um perfil mais estereotipado de pastor. Todo mundo com barba branca, né? Camisa, gravata. Eu até engano, entendeu? Eu coloco, deixar a barba. Mas assim, eu acho que existe uma identificação, né, assim, deles, assim, por ser jovem, por ter minha vida já na faculdade, por ter a vida profissional, religiosa, ter uma família equilibrada, uma família abençoada, uma família legal. Eu acho que de alguma maneira eles se projetam assim. E você se converteu ou você já vem de uma família convertida? Não, eu fui para a igreja com 17 anos de idade, depois de um momento assim que eu estava passando uma luta e aí eu me entreguei a Jesus, foi muito legal. William, e assim, a questão hoje, você sendo jovem, a gente percebe que a juventude está ganhando muito espaço em todas as áreas, em todas as direções possíveis, não é verdade? E você acredita que por que o jovem está ganhando tanto espaço? Que há um certo tempo olhava-se um pouco para a juventude e não davam-se tanto crédito, tanto méritos assim para os jovens. E hoje estão abrindo-se mais as portas, mais oportunidades para os jovens, estão acreditando mais. Seria dinâmica, o fato de você levar a mensagem nova, você ter ser a esperança de transformação na sociedade. Seria isso ou algum outro fator, você que convive tanto com os jovens? Eu acho assim, tem um fator econômico, né, que é muito importante isso, né? Eu sou um pouco marxista, então eu acho que tudo tem uma origem econômica. Por exemplo, quando a gente pensa que o Brasil está se industrializando, que o Brasil está crescendo, ele precisa desenvolver a produtividade do país, eles têm que procurar pessoas e caminhos para aumentar a produtividade do país. Obviamente nós estamos procurando, surgem novos mercados, novos espaços de mão de obra para poder trabalhar. Consecutivamente, uma mão de obra do jovem começa a ser recrutada para fazer esse trabalho. Existe uma outra questão também, que assim, existe um estereótipo, existe uma marca, uma rotulação sobre o jovem que é muito complicado. O jovem ele é desprezado, ele é menosprezado em muitos lugares. E injustamente, né? Algumas vezes justamente, algumas vezes não muito justamente, porque às vezes eu vejo que existe realmente alguns comportamentos dos jovens de irresponsabilidade, mas que não pode ser generalizada. Ou de descomprometimento, que também não pode ser generalizada. Mas em contrapartida, existem muitos jovens que são exemplo, que são comprometidos, que são responsáveis, que são pessoas empreendedoras, né? Agora, assim, eu acredito que o ser humano, para ele ser... eu tenho uma linha de pensamento, desenvolvimento humano, vigotskiana que chama, de Vygotsky, que fala assim, que o homem é resultado das suas relações sociais. Então eu acredito que se um jovem hoje não está preparado para ser o que as pessoas esperam que ele seja, é porque ninguém deu uma formação adequada para ele ser o que eles querem que ele seja. Então assim, eu acredito no investimento. Tanto é que, por exemplo, na igreja, você a igreja vai falar de Deus, mas não é só isso. Agora nós acabamos de fechar uma parceria com o Sebrae sobre empreendedorismo, onde eles vão lá dar uma palestra na igreja, para toda a igreja, principalmente os homens, os jovens, sendo convocados a participar dessa coisa para dar um treinamento sobre empreendedorismo. Para gerar no coração dessas pessoas, estabelecer alguns princípios, conceitos que possam revolucionar a vida delas e, consecutivamente, a comunidade na qual elas estão. Mas isso acaba caindo em contradição, porque que nem eu sou formado em enfermagem, sou enfermeiro. Aí eu fui entregar um currículo meu, né, graduação em enfermeiro, falou, mas você não tem experiência. Aí eu virei pro cara e falei, daqui 2 anos então você não tem mais nenhum profissional, porque nenhum vai ter experiência, tá saindo tudo recém-formado. Então acaba caindo em contradição. Você fala que a economia ajuda o jovem a crescer. Mas muitos não dão oportunidade para o jovem justamente porque não tem experiência. Como que você vai fazer para inserir esse jovem, sendo que ele não tem experiência para estar no mercado? Mas assim, uma coisa, outra coisa. Quando a gente pensa num mercado que está crescendo, como a economia brasileira que está crescendo a cada dia mais, automaticamente você necessita de mão de obra, e mão de obra qualificada. Eu tenho, por exemplo, pessoas que hoje estão na igreja lá comigo, que são grandes empresários assim, eu estou tendo que importar mão de obra, porque eu não tenho quem faça, eu tenho emprego, eu tenho 15 empregos, não tenho quem faça. No caso da enfermagem, ou outros casos, ou em muitos outros casos, as pessoas, por exemplo, a administração, a mesma coisa. O cara vai falar assim, eu quero trabalhar na sua empresa, você quer? Quero. Então tá bom. Então, passa seu currículo. Não, você não tem experiência. Mas você não está entendendo, eu tenho uma pós-graduação,
Eu tenho uma especialização na área que você precisa. Não, mas eu quero experiência. Então, aí eu acho que tem a ver a questão do governo, de dar condições e dar abertura para que a gente possa aumentar os estágios, para gerar essa experiência necessária para poder ingressar no emprego qualificado. Mas realmente isso é um dilema. Resumindo, você quer dizer o seguinte, que não importa muito a idade. O que importa é a qualificação, o preparo para que você tenha a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Quando a gente olha para a economia norte-americana, por exemplo, nós temos às vezes uma percepção equivocada, né? Acreditando que sempre o ensino acadêmico é o que dá mobilidade de classes. Pensando isso sociologicamente, isso não é assim que funciona. Às vezes, a pessoa ela tem uma formação acadêmica e ela não consegue mudar de vida. Então, por exemplo, tem um monte de gente que você vai conhecer que fez direito, que fez educação física, que fez engenharia, que fez um monte de coisa, e o cara não muda, não consegue crescer na vida. Então, assim, tem tudo a ver com o que você está falando. Tem a questão da indicação, tem a questão tem um monte de coisa, né? Hoje até saiu na revista, não sei se acha que posso falar o nome? Pode. Falando sobre isso, você é o tamanho do seu network. Você ganha segundo o seu network, né? Da sua rede de relacionamento, não exclusivamente do conhecimento que você tem, a formação que você tem. Então, assim, isso tem a ver com o network. Tomara que você tenha um network bem forte, seja contratado rápido. Tomara, vamos ver. E William, a questão, assim, também, você acha que talvez o que o Danilo colocou que chega nos lugares para buscar a oportunidade do seu emprego, do seu trabalho, e eles alegam que o jovem não tem experiência, isso causa uma frustração e possa ser a porta de entradas para caminhos errados na vida? Ou você acha que não tem nenhuma conexão? Não, eu acho que tem total conexão, né? É por isso que eu estou dizendo, nós precisamos cuidar do jovem. Porque, por exemplo, se o Danilo ele tem uma capacidade de assimilar essa frustração e reconduzir essa frustração como motivação para conseguir atingir o objetivo dele, tremendo. Hoje as grandes instituições do mundo contratam não é mais pelo QI ou pelo seu currículo, mas pelo seu coeficiente emocional. Se ele tiver a capacidade emocional de digerir uma frustração e através disso se motivar para buscar um novo espaço, ele vai conseguir. Vai demorar, né? vai tentar lutar, não vai conseguir, vai ter muitas portas fechadas, mas essa resiliência dele de continuar, dele lutar por isso, vai dar para ele o êxito. Agora, assim, grande maioria das pessoas, dos jovens que a gente conhece, tem problemas de autoestima. Por exemplo, hoje nós estamos falando de jovens, o número de jovens depressivos com síndrome do pânico, fobia social, TOC, transtorno obsessivo compulsivo e outras coisas mais, não para de crescer. Então, assim, uma juventude com uma enfermidade de alma, como isso, mas isso que você está falando é de 15, 20 anos. Nós tínhamos 83, nasceu em 80? 77, 9. 79. São gerações completamente distintas de pessoas que nasceram em 96, 97. Essa geração de agora, de 20, 22 anos, 23, já vem com essas doenças, já estão... Eu acho que ele é mais influenciado pelo desenvolvimento absurdo que a sociedade vem tendo, e com a questão de internet, influenciado por comportamentos de outras pessoas que eles se admiram, falam, um dia eu quero ser igual a ele, ou igual a fulano. O estereótipo, né? Criado pela mídia, né, William? Esse estereótipo criado de um cidadão perfeito, de um homem perfeito, que você tem que ser magro, a mulher tem que ser linda, maravilhosa. Isso daí que talvez também cause a frustração que você está falando, né? Eu não alcanço aquilo, eu não estou conseguindo alcançar. Então, e ele não entende que o jeito que ele é também é importante. Eu acho que existe sobre o jovem um negócio que um sociólogo francês Bourdieu diz assim, uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, que é a ditadura da utopia. Então o que acontece? Ele vai lá, ele estabelece uma ditadura sobre a vida da pessoa, que ele tem que ser bonito, ele tem que ser barriga de tanquinho, ele tem que ser inteligente, ele tem que falar pelo menos mais 2 idiomas, ele tem que ter uma mulher linda e gata do lado dele, ele tem que bater todas as suas metas no trabalho, ele tem que ser um executivo bem, ele tem que amar profundamente, ser uma pessoa amada pela sua família, extremamente equilibrado nas suas relações sociais, ele tem que ter um carro bacana, ele tem que pagar suas contas, ele tem que fazer... Então toda essa sobrecarga, né, sobre a vida da pessoa, ela vai confinando essa pessoa em pequeno... Então nós vemos os bandidos por lado de fora e as pessoas íntegras, honestas, as pessoas presas dentro das suas próprias cadeias domiciliares, né? Cheio de traumas, de lutas, de brigas, de conflitos dentro de casa, família, pai brigando com filho, filho brigando com pai, e todas as crises de gerações, que nós citamos aqui, o Eta disse isso.
Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, assim, hoje a indústria que mais cresce no mundo é a indústria do entretenimento. Entretanto, o povo cada vez mostra mais que ele precisa de ajuda. Tanto é que os livros que mais vendem são os livros de autoajuda. Já que ninguém me ajuda, então vou ver se eu consigo alguma coisa para me autoajudar. Então, assim, hoje eu acho que é necessário práticas públicas, práticas governamentais, institucionais, até mesmo, eu estou falando a questão da igreja, a questão você é espírita, né? Você é espírita, você é católico, das paróquias, assim, todos os lugares, para a gente tentar fazer o quê? Levantar uma geração capaz de discernir o seu tempo, discernir onde estão inseridos e com uma capacidade de passar por obstáculos, por poder enfrentar a rejeição, de obstáculos no primeiro emprego, e assim nós vamos construir vem vindo um conjunto de fatores que levam os jovens a se desviar para o caminho das drogas ou para o caminho do crime. Então, cada fator que a gente falar aqui vai ser apenas uma parte do que influencia ele a agir de tal maneira, de tal forma. É só um ponto negro da nuvem negra que existe sobre a sociedade. William, uma pergunta assim, a questão do desenvolvimento que está acontecendo no mundo, no Brasil. No caso, antigamente nossos avós, bisavós, para ir ao mercado iam de charrete, era trabalhoso, ou iam a pé. Hoje você pega a sua moto, pega o seu carro e chega lá em instantes, certo? Outra coisa, você fazer compra, você tinha que às vezes querer uma marca X, você tinha que ir em tal cidade. Hoje pela internet você compra em segundos, certo? Esse comodismo, sim, mas esse comodismo que foi criando através do desenvolvimento, que fez com que talvez os jovens não tivessem toda a capacidade de superar obstáculos. É uma pergunta, uma colocação, só que nós temos que ir para um breve intervalo. Na volta eu gostaria que você pudesse discutir sobre essa pergunta. Se o desenvolvimento, o comodismo criado pelo esse desenvolvimento, que fez com que os jovens não tivessem aguçado a capacidade de transpor os obstáculos. Sim. Como nossos avós, nossos bisavós, a gente escuta falar que tinham dificuldades e passavam por elas. Então, pessoal, continue acompanhando com a gente o programa de hoje, Café com Prosa, recebendo o apóstolo William. Já perceberam a inteligência do cara, realmente capaz, com várias dicas e ideias para ajudar a juventude penapolense. Continue com a gente, já voltamos então com o programa Café com Prosa. Oferecimento Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA, é assim que se fala. Telefone 3652-5184. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza,
próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Voltamos então a apresentar aqui o programa Café com Prosa. O debate do primeiro bloco foi realmente empolgante, foi esclarecedor e eu tenho certeza que vai ajudar demais a juventude penapolense, onde o apóstolo William está tratando de comportamentos das pessoas, dos jovens, do ser humano. William, então como eu tinha falado antes de irmos para o intervalo, a questão do desenvolvimento se causou um certo comodismo por ter maior facilidade de encontrar o que quer. E isso tenha feito com que os jovens perdessem um pouco a capacidade de superar obstáculos. Você entende isso? Assim, eu fico vendo um jovem de São Paulo, um jovem do interior, eu digo, não de Penápolis, de Araçatuba e assim por diante. Como eu trabalhei no NAP lá, cuidando do adolescente, do jovem, cara, é impressionante como o jovem é passivo hoje. Então assim, eu vou perder meu emprego, o que você está fazendo? Eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Não pergunta por que estou perdendo o emprego, não, né? Para ele poder melhorar. Ele não se mexe. É incapacidade de se mexer. O cara vai lá e fala assim, eu estou desempregado, estou precisando muito de emprego. Você está precisando muito de emprego? Estou. Aí eu vou lá, chego à tarde, estou saindo lá do banco, fazendo alguma coisa na cidade. Chega o cara está lá com uma folhinha lá, conversando com um amigo no estacionamento de bermudão. Tá conversando, nada contra a bermuda, nada conversar com um amigo. Ainda bem. Não, graças a Deus. É o fato de você estar tranquilo. É o fato dessa de não se incomodar com aquela triste realidade. Eu acho que é um sentimento um sentimento que eu tenho trabalhado muito isso dentro da igreja, com as pessoas, no nosso programa também, que acontece na net lá de Araçatuba, é trabalhar, romper com um negócio chamado um vírus maldito chamado mediocridade. As pessoas, elas se acostumaram a ser medíocres, elas se acostumaram a viver com um salário furreba, eles se acostumaram a ficar desempregados, se acostumaram a dever para o banco, se acostumaram a receber ligação do gerente e falar assim, tá me devendo, hoje eu não quero falar com ele não. Se acostumaram, sabe que não vai ter dinheiro para pagar no final do mês fazendo uma conta. E essa perspectiva da juventude, é uma perspectiva muito forte. E aí o que acontece? Você está falando sobre a questão do controle remoto, essa questão dessa ociosidade, essa coisa do comodismo, é tudo, mas não é só isso. Eu acho que tem muito mais a ver com uma formação familiar do que, na verdade, tecnologia, facilidades, meios de comunicação. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vejo as mães que têm uma liderança, principalmente mães que têm uma liderança muito paternalista. Pô, tem mãe que o cara vai pro tiro de guerra, quando o cara acorda às 6 da manhã, a mãe tá lá com um copinho com a fardinha dobrada, esperando o cara poder fazer isso, para o cara pegar, colocar a fardinha e ir pro tiro de guerra. Me acho o máximo. Minha mãe cuida de mim. Aí o cara vai casar, ele não quer casar com a mulher, ele quer casar com a mãe, a projeção com a mãe. E aí tem até um nome isso na psicologia, complexo de Édipo. E aí quando a gente vê esse tipo de coisa, a pessoa vai lá e ela vai pro mundo, ela vai comprar uma camisa e fala assim, meu Deus, essa camisa tá boa. Ô, moça, tá boa essa camisa? Insegura, uma geração insegura, que tem a ver com essa figura da mama italiana, né? Aquela mãe que pega todo mundo. A famosa mãe coruja, que abre as asas embaixo do filho. Eu acho que tem muito mais a ver essa incapacidade, porque assim, você pode ver uma pessoa que ela foi criada num ambiente hostil, que ela teve que se virar, que ela teve que correr atrás das coisas dela, que senão ela ia se estrepar. Ela tem uma capacidade, uma agilidade para sair de situações difíceis, de falar com situações complicadas, e brigar, e trombar, e
romper com coisas, por quê? Porque ela foi gerada diante de um ambiente hostil. Agora o que acontece? Os pais, na formação dos seus filhos, têm colocado eles dentro de uma bolha de proteção, que na verdade está sendo a grande pedra de tropeço quando essa criança se torna madura, porque ela não consegue romper. Ela não consegue desenvolver um projeto, ela não consegue ter um sonho, ela não consegue dizer assim, não, eu creio nisso. Ela nem sabe o que ela crê. Ela não sabe nem o que ela crê. Eu sei o que, eu não sou isso. Por que você não sei? Falaram que é para ser. William, mas você fala assim, eu estou entendendo você perfeitamente, é óbvio, superar os obstáculos e tal, mas do jeito que você fala, a impressão da pessoa tem que nascer na guerra lá para poder não, né? Então, explica certinho, assim, dá um exemplo prático do que tipo, poderia ser feito um poder público municipal, estadual, federal, para poder mudar isso daí que você acabou de falar. Eu acho que isso daí tem muito mais... É só questão familiar. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão familiar. A formação da família. O pai tem que entender que amar o filho não é evitar que ele seja, que ele se traumatize, que ele erre, que ele caia. Eu fui para Israel agora e é um susto para mim quando eu cheguei na Israel. Os pais deixam os filhos andarem, eles andam sozinhos, daqui a pouco vai lá e pega o filho, traz aqui, não é aquela muvuca. Eu fiquei desesperado. Só que você vê a capacidade de uma pessoa lá em Tel Aviv ou em Jerusalém. O jovem, como ele é seguro. A formação, o pai e a mamãe tem que formar um filho para a vida. A Bíblia diz assim, ó, que o filho é como flecha na mão do arqueiro. O pai tem que entender que essa flecha tem que voar um dia, ela tem que voar com a capacidade de ser alguém. Porque senão fica assim, o pai, eu estava vendo em comprar uma moto, compra ou não compra? Pelo amor de Deus, filho, vai viver. Vai dar cabeçada, porque... Você se tornou o cara que você é hoje e os pontos positivos que você tem por meio de experiências boas e negativas que você teve que sofrer. Você já ter sofrido por alguma mulher, já quebrou a cara, você valorizou aquela que você esqueceu, que você perdeu, você desvalorizou a menina que estava junto com você, e aí depois de um tempo que você perdeu essa pessoa, você falou assim, nossa, mas se eu devia ter valorizado aquela pessoa, porque ela era uma pessoa especial. Você deu valor para a pessoa quando você perde essa pessoa. Os pais, eles têm formado os seus filhos para ficar debaixo das asas deles, para cuidar deles. Não toca nele não. Tem mãe que o filho apanha na escola, a mãe vai bater nas crianças na escola. Ao invés de chegar, ao invés de ter um posicionamento ao contrário disso, ela vai lá e vai brigar. Então, não, filho, é o seguinte, filho, você não tem que apanhar, vamos conversar com a professora, mas você tem que resolver seus problemas. Mas essa superproteção, você acha que tira o instinto de percepção do jovem? Sim. Essa bolha que a mãe coloca nele, tira totalmente o... Sim, porque ele tem medo de viver, ele tem medo de errar. Porque sempre quando errou, mamãe, eu fui mal, mamãe, eu peguei aquilo, papai, me socorre, papai... Chega uma hora que fala papai vai dizer, fala filho. Mas também tem muitos casos que a mãe é meio omissa, porque ela acha que a escola, né, o sistema educacional que tem que educar o filho no lado humano também. E como você acha que essa criança cresceria? Eu acho péssimo. Veja bem, só voltando de novo, o Kaique me perguntou. Eu não estou dizendo que a criança ela tem que ser exposta a coisas terríveis, nem sou psicólogo para ficar falando disso, mas assim, um papo aqui. Minha vida na igreja, acompanhando as crianças, acompanhando adolescentes, jovens, eu percebi. O que acontece? Todo desequilíbrio é nocivo na formação de uma criança. Todo desequilíbrio. Seja ela numa liderança paternalista, a mãe, o pai, a criança vai lá, tira nota ruim, tá bom, filho, tudo bem, fica tranquilo. Você quer ver? É muito complicado. Se o vô, tem crianças que são criadas por avós, por exemplo, se os avós não tiverem consciência, tiverem se renovando, o que acontece? Eles criam tudo errado, o filho. Não é verdade? O neto começa a dar tudo que o neto quer. O neto quer comer, meu pai, por exemplo, cuida dos meus filhos, tenho 2 filhos. Eu vou lá antes do jantar, se eles querem, vovô, eu quero comer barra de chocolate. Meu pai dá uma barra de chocolate para eles. Um dia eu cheguei lá na casa dele, tava ele deitado no chão e meu filho chutando ele. Eu falei, ô pai. Aí ele me falou assim, vocês educam e eu estrago. Então assim, o problema é que tem muito pai com característica de vô. Wesley, o que você acha, Wesley? A questão tudo que o William falou, certo? Essa questão da família, que realmente é a base de tudo em nossas vidas, é o nosso grande exemplo, é o nosso norte, e realmente é o que tem que dar as mãos quando você está caindo, mas é o que tem que deixar você viver, como o William falou. Perfeito. E a questão do esporte.
Você acha que o esporte poderia dar uma melhor estrutura psíquica para o jovem, social? Porque um esporte vai ter um pouco de tudo que o William falou, né? Vai ter o treinador que pode fazer às vezes de um pai, de uma mãe, que vai dar o suporte em hora ruim, mas você tem que mostrar resultados também para você permanecer ali no convívio. E também você vai aprender a se sociabilizar, porque principalmente, vamos dizer, um esporte coletivo, você depende da outra posição para você pro time bem, ou seja, eu acho que é um pouco de tudo que ele falou. Eu entendo assim, o esporte e você. Entendi, a coletividade também é extremamente importante, mas nesse caso do nosso assunto, do comportamento, é mais o arco e flecha, o esporte. Porque quando ele falou que o pai e a mãe é o arqueiro e o filho é a flecha, quando você solta, você tem que ter um alvo, porque ninguém acerta joga a flecha revelia a esmo. Você tem um alvo. E para você entrar nesse alvo, existem as condições externas, como o vento, o sol, inclusive, atrapalha esse alvo da flecha. Eu acho que a família é menos futebol e mais arco e flecha, ou até tira o alvo. Porque as condições externas vão tentar derrubar, vão tentar desestimular que essa flecha chegue ao alvo. Então eu acho que a família foi o maior legado que Deus deixou aqui para a gente. Não, claro, com certeza a família. A coletividade, mas eu falo assim, se às vezes a pessoa não teve a oportunidade de ter uma família tão bem estruturada, né, William? Eu digo, na falta dessa oportunidade, que é a maior dádiva que é a família, se o esporte ou o teatro, ou seja, o esporte, as artes e tal... Totalmente comprovado o que você está falando, totalmente comprovado. Você não ajudaria na formação, sim, né? Todos os trabalhos hoje dentro de comunidades, de favelas, em torno de esporte e religião. Não tem, nós estamos fazendo aqui de construção civil. Então eles integram os jovens à sociedade através de esportes, religião, do teatro, da música. Exato, você tem que aprender, você tem que mostrar resultados, você tem que conviver com demais pessoas, tanto a arte como o esporte, como a pintura. Você tem um objetivo também, que é finalizar uma obra, que é fazer um gol, que é fazer uma cesta no basquete, que é fazer um ponto no tênis, não é isso, William? Sim. Sim, eu acho que toda relação humana, toda vez que você coloca um ser humano para poder se relacionar, somente no ambiente extremamente competitivo como é o esporte, ele já é uma projeção da sociedade que ela vai viver. Então, por exemplo, você pega uma criança, você coloca essa criança, adolescente, e já submete ele a ambientes de competitividade, você já está treinando ele para essa selva que é o modelo, a vida capitalista, né? Esse sistema que se bobear, o cara te engole, o cara que você colocou para trabalhar no hospital, daqui a pouco fala, tira você e fala... Então, assim, eu acho que a vida faz parte de uma escola, né? Então, você colocar uma criança, um jovem, para viver a vida em ambientes saudáveis, mesmo de competitividade, extrema competitividade, às vezes pode ser esporte de alto nível, sempre é positivo quando a gente pensa... Na ausência da família, quando a gente está falando, mesmo na ausência da família, a gente tem talvez essas opções que ainda nos restam, que é a sociabilidade, a integração em meio do esporte. A igreja. A igreja, eu acho que é o mais eficiente, por enquanto, eu acredito que seja a igreja. Independente da religião, a igreja sim, com seus meios. Mas eu também notei assim, quando você vê os maiores traficantes hoje no Brasil, o nome deles, alguém dá um exemplo, quase todos são nomes bíblicos. Aí você pega o histórico dessas pessoas, o que é a família? De repente a família toda era evangélica e ele se desviou, ou de repente a mãe faltou com atenção. Qual a probabilidade disso acontecer? É muito, porque assim, é diferente, por exemplo... Muito o quê? Pequeno ou grande? É muita possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque assim, quando você tem uma frustração com o seu emprego, você tem uma frustração com o seu emprego. Beleza, você vai lá e troca de emprego. Você tem uma frustração com o seu ramo de atuação, você troca de... Quando você tem uma frustração com a religião na qual você foi alicerçado para viver, você não tem uma desilusão com uma igreja, você tem uma desilusão com a coluna dorsal daquilo que você imagina viver. A igreja não é simplesmente uma instituição. A igreja é o lugar onde você aprendeu conceitos bíblicos. A igreja é onde você aprendeu a fazer oração. A igreja é onde você teve experiências com pessoas. A igreja é uma extensão da casa. Aí quando você vê uma frustração de um pai que não tem um comportamento cristão, apesar de se dizer cristão. Aí você vê uma mãe que não tem uma postura cristã, mesmo dizendo que é cristã. Isso tudo potencializa a pessoa a viver, porque o ser humano tem isso daí. Se você falar assim, eu gosto de verde, assim, mas eu gosto de vermelho. Eu não gosto, eu gosto de verde. Então agora que eu gosto de verde mesmo, eu odeio vermelho. Então a pessoa ela vai,
essa linha no ser humano é muito tênue entre o amor e o ódio. Aquilo que eu amo muito, a minha namorada, eu sou apaixonado por ela. O dia que ela fala assim, não quero mais saber de você, você é uma sem vergonha, você é uma pilantra. É assim, não é? Vocês sabem que é verdade. E o telespectador também sabe disso. Quando a pessoa está na igreja e ela vai lá, tem uma frustração dentro dela, o que ela faz? A tendência dela para refletir a dor que sentiu é cair para o outro extremo. Se uma dita princípios e conceitos morais, então ele vai fugir disso como resposta à dor que ela sentiu. Isso é apostasia. Não chega a ser apostasia, isso é mais um trauma. O que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Mas você acha que o fanatismo da família, que acaba às vezes impondo a religião para o filho como obrigação, seria um ponto crucial para ele desviar da religião? Que Sim, eu acho que sim, mas a questão principal, Danilo, na minha opinião, é uma palavrinha tão simples e ela tão mal compreendida e tão mal estudada, chamada hipocrisia. A pessoa, hoje nós estávamos aqui preparando no off, começando o programa, e aí começamos a falar que uma pessoa estava me elogiando, que é o caso do Braga que veio comigo aqui, e estava me elogiando falando que eu sou uma pessoa que falo e vivo aquilo que eu falo. Então, a partir do momento, o que credibiliza uma instituição, credibiliza uma pessoa, não é o que a pessoa diz. Eu posso ter um discurso maravilhoso. É o que pratico. Não adianta, eu posso ir lá no culto, lá, a igreja tem 1000 e poucas pessoas na igreja lá, tremendo, batendo pau, mas esse cara é o cara. Beleza, mas quem diz quem eu sou é minha mulher. São os meus filhos. Pergunta pro meu filho quem eu sou. Quem trabalha comigo o dia inteiro. Aí o que acontece? O bonitinho vai lá, às vezes, numa instituição religiosa, que não é só evangélico em todos os lugares. Ou o cara que é politicamente correto na sociedade, às vezes penapolência, bonitão lá, chega lá rico, pá, sei que lá, bonitão, bonzinho, porque é o querido filho. Aí essa hipocrisia, principalmente quando chega na idade da pré-adolescência, que o pai, a escama do pai super-homem e da mãe super-heroína cai, gera uma revolta contra tudo aquilo que o pai ensina, que é que a gente chama de aborrecente, o cara chama de aborrecente, o cara que é o jovem rebelde, mas na verdade a rebeldia muitas vezes está alicerçada numa característica hipócrita do pai de viver e falar coisas que não vive dentro de casa, e gera essa revolta. Então está muito mais alicerçado a todo tipo de fanatismo religioso. Eu sou radicalmente contra, seja evangélico, seja qualquer um dele. Agora, quando nós dizemos fanatismo, isso é um termo muito subjetivo, porque talvez o que é fanatismo para você não é o que seja para mim, e que para ele seja, que para ele não seja, que para o outro seja. O conceito fanatismo, ele é muito subjetivo, ele é muito pessoal, né? Mas eu acho que como eu vou repetir, todo desequilíbrio, seja na religião, seja na comida, seja no exercício físico, todo exagero faz todo mal. exagero é nocivo. O princípio da sabedoria tem que... O fanatismo na religião sobrepõe o quê? Em primeiro lugar, religião e depois Deus. Seria esse fanatismo? Colocar a religião e os seus preceitos ao invés do amor de Deus. Sim. A palavra religião significa religar a Deus, religar com o sagrado, né? A partir do momento que a religião não me liga com o melhor que deve estar em mim, então não é uma religião, é uma opressão. Aí nós vamos cair em Marcos de novo, é o ópio do povo. Nesse caso que o Danilo falou, do fanatismo seria a tal opressão. Sim. Sim, porque seria muito opressivo e não traz... Não, o que eu quero dizer assim, você, pastor, ele vai na igreja porque você gosta de ir na igreja. Aí você adquiriu obrigações de acordo com o cargo que você ocupa. E muitas vezes a família, a mãe, fala, você vai na igreja porque eu estou mandando você ir na igreja, porque você tem que ir na igreja e ponto, acabou. Sim. Né? Então, essa revolta, às vezes, com a religião, pode ser que a mãe fez ele enxergar como discurso, mas a mãe não pratica aquilo que ela está falando. Não, mas eu estou falando assim de mães mesmo que frequentam a igreja também, que vão com os filhos, que fazem todo o trabalho. Eu trabalho com jovens há muitos anos. Eu vou te dizer, o que traumatiza uma pessoa não é a mãe obrigar a ir à igreja. O que traumatiza um jovem... Você imaginar a mãe de uma forma e não enxergar ela naquilo. Não, e a mãe chega na igreja, meu Deus, chega na sociedade, meu Deus, que mulher gentil, carinhosa, íntegra, amorosa, íntegra. Chega em casa, ela parece um cavalo dando coisa para todo quanto é lado, xingando, chorando, depressiva. Você tem que ir para a igreja? A menina cresce e fala assim, mãe, vai plantar mandioca, papai, eu quero expulsar minha vida não. Tá fora. Então, o que eu estou dizendo, está muito mais ligado, porque assim, se a criança cresce
Uma vez tinha um missionário entre as tribos indígenas, antropófagas lá, canibais, e eles pegaram e eles começaram, e esse cara perdeu, ele foi ser missionário entre elas, entre essas tribos, perdeu a esposa, perdeu os filhos, e aí perguntaram para ele, falou assim, o John Patton, o nome dele, como que você, onde você tirou essa vontade? Ele falou assim, uma jornalista perguntou para ele, falou assim, todos os dias pela manhã eu acordava, abria a janela da minha casa, numa fazenda, minha mãe estava debaixo de uma árvore ajoelhada chorando e orando a Deus. E todas as vezes na hora do almoço, quando meu pai voltava da lavoura, eu abria o quartinho onde ele estava, toda vez que eu abria a porta daquele quarto, meu pai estava de joelho orando. Como eu seria diferente? Beleza. Bom, William, Danilo, o papo tá bom, né, Wesley? Eu espero que vocês aqui de casa estejam gostando também do programa de hoje, onde o William está falando sobre o comportamento das pessoas, dos jovens. Quero dizer a vocês, como de costume, que você pode participar aqui pelo site, né, o www.canal23.com.br, ou mandar também sua mensagem pelo Facebook, que é o programa Café com Prosa, @hotmail.com é o e-mail e o Facebook do programa. Participe com a gente, manda sugestões, as dicas, as perguntas para que o apóstolo William possa estar desenvolvendo aqui com a gente. Ô William, a questão é também, então, o excesso de violência, o excesso de pessoas que estão procurando as drogas ou os caminhos ditos tortuosos, seria por um excesso de frustração, por tudo que você já falou? É assim, quando a gente entra na perspectiva da análise do homem, né, tanto antropológico quanto sociológico, nós vamos começar a falar assim, o que desperta a violência, a agressividade, o descambar para o crime. Uma das grandes questões é assim, uma pessoa está passando dificuldade financeira, lá no momento, num bairro pobre, mas ele está se mantendo, ele está tendo uma possibilidade de ver os filhos dele estudando, então isso retém essa violência dele. O dia que ele chegar, ele olhar para a vida dos filhos, para casa e não ver futuro, esse cara é uma bomba social. Então você falou de frustração, né? Ela frustra a ação de futuro. Então quando a pessoa ela olha para o futuro, ela não enxerga futuro, nós temos uma bomba social. Nós temos uma pessoa que é um perigo. Por quê? Porque se eu não tenho medo, porque eu não tenho futuro, eu não tenho futuro. Se eu não tenho futuro, eu não tenho. Objetivo, tem nada. Qual o problema? Eu não tenho que perder qualquer coisa. Então, quando você vê jovens que não vê futuro, que não enxerga futuro, vê portas fechadas, não consegue, não tem alguém, não encontra mentores, porque isso é uma coisa muito importante para dizer para você, para todo mundo aqui, é muito importante termos mentores. Isso, todos os grandes homens do mundo existem mentores. Quando você olha lá, Platão, Sócrates, um era mentor do outro, que foi mentor de Aristóteles, que Aristóteles foi mentor só de Alexandre o Grande. Ou seja, na geração de discipulado, de um cuidando de outro, de ter um mentor, só gerou um dos maiores imperadores da história do mundo. Ou seja, quando nós estamos, e fora o que os outros filósofos e pensadores são para a humanidade, porque Sócrates, Platão, Aristóteles está aqui nessa conversa aqui, eles estão falando ainda. Então assim, quando nós olhamos para Henry Ford, por exemplo, que é o mentor da Ford, ele tinha um mentor, era Thomas Edison. Ele bancava os experimentos de Thomas Edison e vivia com ele como ele sendo um instrutor, um mentor da vida dele, até empresarial. Quando nós olhamos, você falou para mim assim, você acha que você, por ser jovem, as pessoas não se identificam? Na verdade, as pessoas querem referenciais. Os jovens querem referenciais. Por que você vê uns meninos lá na frente do Backstreet Boys? Eles estão procurando alguma coisa que eles se apeguem. Eles estão se projetando no futuro. Eles se vestem que nem o Neymar, coloca aquele cabelo porque eles se projetam em alguém. Agora, se eu não tenho um mentor que é modelo, eu tenho um mentor que não é modelo para estar lotado por aí. Exato, isso que eu ia te falar. Então, por isso que um traficante, uma comunidade, talvez se não tem uma ação
do Estado, positiva, ele acaba se tornando mentor de algum grupo lá, né? Sim. E que formam-se as facções, que formam-se realmente os grupos de marginalidade, na verdade. Mas sabe, Kaique, assim, uma coisa que eu... E aí o traficante, o Estado não oferece as oportunidades, o traficante oferece, então ele virou mentor. Então, mas sabe, eu acho, eu concordo, mas assim, eu já aprendi, assim, vivendo a vida, estudando, porque eu fiz história também, parei o curso pela metade, mas eu fiz história. Assim, uma das coisas que eu aprendi com a história, que quem quer fazer história e se incomoda com a história, não deve esperar o Estado fazer. Então, assim, se eu quero ver Penápolis diferente, se eu quero ver Araçatuba diferente, eu posso exercer minha cidadania como cobrança para o Estado, mas assim, independentemente do Estado fazer, eu tenho que arranjar subterfúgio para poder fazer isso acontecer por mim mesmo. Eu tenho que ser um agente de renovação. Eu tenho que ser um agente, eu sempre digo isso para a igreja. A igreja El Shaddai tem que ser uma igreja de reciclagem social. Então, quando o governo não dá, o bandido dá. Mas assim, uma coisa que Martin Luther King diz, que eu acho maravilhoso, que é um grande herói dos Estados Unidos, né, contra a luta racial, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: o que me incomoda não é o grito do opressor, é o silêncio do justo. Então, assim, o que me importa e o que me preocupa, na verdade, não é as pessoas que estão oprimindo ou o Estado que deixa de fazer, mas é o silêncio daqueles que dizem que o Estado tem que fazer e não faz nada por aquilo que deve fazer. Acho que isso é uma missão nossa, penapolense, uma missão nossa que estamos aqui, de araçatubense, de todo mundo que é cidadão e ama o ser humano. No trabalho da igreja que você está comentando, de manter uma reciclagem social, se vocês não tiverem essa visão, simplesmente a igreja vira um clubinho. É verdade. Tem um teólogo alemão que eu gosto muito, Dietrich Bonhoeffer, que ele diz assim: toda comunhão que não gera espiritualidade ou mudança de vida é vão entretenimento cristão. Então nós não estamos lá para fazer um clube. Nós podemos ter comunhão. E lá isso é muito bom. O interessante é para a mudança da vida das pessoas. Você falou de uma forma... Só te cortando um pouquinho, guarda a sua pergunta, porque nós temos que ir para o intervalo. Já voltamos, você entra com a sua pergunta. Oferecimento Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA. É assim que se fala. Telefone 3652-5184. Voltamos para apresentar o último bloco do programa Café com Prosa de hoje, onde o tema é comportamento de jovens, com o nosso apóstolo William, da Igreja El Shaddai, da cidade de Araçatuba. O Danilo tinha colocado que queria fazer uma pergunta para o William, mas nós tínhamos que ir para o intervalo. Então, Danilo, faça a pergunta para o William. Pastor, você falou da família desestruturada, que quando chega em casa não vê um futuro. Uma parte delas, ou uma grande parte para um caminho errado. O que você diria que faltou para uma família estruturada, pais estruturados, filhas estudando e trabalhando, e o filho
vai para o caminho errado, o caminho das drogas e do crime? Então, O que faltou para ele? Você acha que influenciou aquela criança ser assim? é assim, isso é muito complexo, né? Porque quando a gente pensa em matemática, nós pensamos 1 mais 1 igual a 2, e isso é muito mais fácil, né? Porque isso é lógico, Quando nós pensamos em pessoas, não existe um comportamento óbvio, um comportamento, não, todo mundo vai fazer isso. Nós vamos pegar várias pessoas criando na mesma casa, na mesma família, com os mesmos pais, aparentemente com as mesmas afetividades, mas o que acontece? Cada uma tem uma tendência, isso porque as experiências sociais de cada uma delas são diferentes. Então, assim, não dá para generalizar, não dá para dizer assim que todo lar que tem aparentemente uma família estruturada vai gerar só filhos bonzinhos, amorosos, perfeitos e vice-versa. Não dá para pensar numa família desestruturada que todo mundo vai ser um bandido, ou vai ser ladrão, vai ser sem vergonha, porque nós temos dezenas, centenas, milhares de casos de pessoas que superaram tudo isso e se tornaram gigantes, né? Mafés, gigantes, empreendedores e assim por diante. Então, a gente não pode, é o que eu disse, toda vez que a gente pensa em pessoas, não dá para ditar comportamentos assim, lineares. O ser humano, ele nunca faz isso. Quando a gente tem um treinamento muito forte na igreja de liderança. E quando nós vamos trabalhar com liderança, uma das primeiras coisas que a gente ensina é que assim, o que deu certo na minha liderança com o Kaique, não dê absolutamente nada certo com você. Por quê? Porque cada pessoa, ela tem a sua própria natureza, tem sua própria característica. Você tem uma escola para líderes lá na sua igreja? Tem. Conta um pouco dela. Ela é uma escola de líderes, ela é desenvolvida em 9 meses de curso, basicamente um ano, né? Um ano todo, onde ele aprende conceitos da fé e modelos de liderança, como trabalhar pessoas. Isso, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa que esteja ligada à igreja, sim. Essa liderança ela é específica para a igreja? Para a igreja, sim. Mas com aplicação pessoal, obviamente. Sim, porque na verdade, assim, uma coisa muito interessante, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser dita aqui hoje, eu queria deixar esse conselho para os jovens: estudem sobre uma coisa chamada liderança. Tem um mito, né, dentro da liderança chamado, dizendo que eu nasci, um líder nato. Líder nato não existe cientificamente. Ele foi sendo construído com suas relações sociais. Se liderança é uma capacitação, se alguém quiser se capacitar, tem que estudar. Então, eu até aconselho, posso deixar um livro aqui? Pode, claro. Monge Executivo, James Hunter, um livro maravilhoso. Como se tornar um líder servidor. James Hunter também, a continuação desse livro, são livros extraordinários. O Monge Executivo, se não me engano, é um best-seller, né? Best-seller. Na verdade, Arte da Guerra. Arte da Guerra, mas eu ainda prefiro esses. Porque o que aconteceu? A Arte da Guerra, ela influenciou somente a década de 90, assim, foi muito forte isso daí, e ditou um pouquinho um princípio, um conceito de liderança mais ditatorial, mais o chefe, né? O big boss. Né? Ao modelo de liderança contemporâneo hoje que domina, por exemplo, Walmart, Emirates Airlines e outros lugares, é a liderança servidora. E apesar, nós não estamos falando de religião, apesar disso, todo o modelo dessas lideranças, elas são focadas em Jesus. Porque enquanto todo o modelo de liderança era focado em ser servido, eles desenvolveram um novo modelo onde a liderança serve para servir. E digo mais, toda liderança que não serve, não serve. Bacana. Então, né, pastor, a gente seguiu uma linha só de comportamento e crime e drogas, né? O que o senhor, como pastor da igreja, acha do comportamento do homossexual? Da opção, entre aspas, dele ser homossexual, dele querer ser sexual ou gostar do mesmo sexo? Eu acho que isso daí é uma opção de cada um. Eu não tenho como ditar regras. É que eu estou dizendo para você, a minha vida, né, dentro da igreja, a gente tem um ditado. Danilo, a gente tem muito forte, assim, uma regra. Não há regras. Ninguém dita regras. Ninguém manda em ninguém. Eu sempre brinco aqui, nós estamos aqui no estúdio aqui, o Carlos Braga está aqui junto com a gente aqui, que é da igreja, ele sabe disso. É proibido mandar. Então,
Porque o homossexualismo, a pessoa é homossexual. Se ela é homossexual, o problema é dela, que eu tenho a ver com isso. Se ela é heterossexual, o problema é dela. Se ela é bissexual, o problema é dela. Então, agora sim, o que eu acho biblicamente disso é uma outra coisa. Aí é uma outra história, entendeu? Agora sim, eu tenho muitos amigos homossexuais, mas amigos de verdade, que considero, que eu amo, que eu respeito, que eu oro, que a gente troca ideia, conversa, sem nenhum tipo de dificuldade de relacionamento, entendeu? Mas assim, existe um outro conceito, que é um conceito teológico, aí é uma outra história, né? Mas assim, de trabalhar, de viver, de amar, e todo homossexual dentro da própria Igreja Shaddai, muito amado. É muito querido. A gente tem que respeitar realmente todas as diferenças, todas as... Cada um escolhe o que quiser para a vida. Exatamente, eu acho que a gente tem que respeitar sim e conviver de uma forma harmoniosa entre todos. William, eu queria falar com você o seguinte, a questão de você disse que o convívio dos seres humanos não é igual matemática, não é exato. Sim. Perfeito. A questão do pai, da mãe, da família que está nos acompanhando neste momento e que tem algum membro que esteja passando por uma certa dificuldade, seja ela qual for, vamos levar em conta hoje o que mais choca no mundo, que é a questão da violência e é a questão realmente das drogas, que choca muito, que está inserido seja em qual camada social for, né? Que mensagem que você deixa, levando em conta a sua experiência com os jovens, a sua experiência na faculdade, a sua experiência de vida mesmo, que mensagem que você deixa para superar esses problemas, para ajudar essas pessoas que estão com essas dificuldades? Porque eu acho que é o grande dilema, né? A gente está vendo muito debate sobre o crack hoje em dia, sobre cuidar melhor das nossas fronteiras para as drogas não entrar, mas o que fazer para salvar esses jovens que sofreram uma frustração, que se perderam, que a gente tem que resgatar, tem que dar uma chance, a gente tem que valorizar, né? Cuidar desses jovens. De que forma, ele, levando em conta a sua experiência de vida? Então, assim, primeiro, assim, não tem tanta experiência. Assim. Eu digo pelo convívio, né? Você está com vários jovens na igreja, sim, você fez a teologia, você também participou de universidade. Sim, eu estou brincando, eu não estou tão experiente assim, né? Cronologicamente. Certo. Mas assim, eu acho que eu não tenho como eu fugir do meu conselho, não tem como fugir daquilo que eu creio. Eu creio que uma família estruturada, uma casa estruturada, tudo isso tem um selo. Eu acho que eu creio e acredito muito nisso, em Deus. Então assim, se a pessoa, que eu digo hoje para os pais que estão desesperados, às vezes eu sei que tem mães que podem estar assistindo esse programa e faz um dia que não vê o filho, que o filho sumiu, não voltou. Perfeito. Né? O que eu digo para a senhora, para o senhor, para os filhos que estão passando, porque tem muitos filhos que também estão esperando os pais voltarem. Perfeito. E, então assim, o que eu digo para vocês como conselho, né, se você me permite fazer isso, é assim, procure Jesus, assim, porque eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa, eu estou falando do ser Jesus. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e Jesus diz, eu vos aliviarei. Isso eu não estou dizendo por um conceito de fé, estou dizendo por experiência de vida. Eu não estou falando assim porque Jesus disse isso na Bíblia, estou dizendo isso porque eu vi as pessoas serem aliviadas porque se aproximaram dele. A Bíblia fala que aqueles que me buscarem, esses me acharão. Então, existem cenários que eu não acredito que possam ser mudados a não ser pela fé. Estou dizendo, não porque eu tenho testemunho, porque eu creio pela Bíblia, não, eu creio porque eu vivi. Então assim, as pessoas se aproximarem de Deus, terem um tempo de oração, buscarem Jesus, buscarem a Bíblia, buscarem uma pessoa íntegra de Deus que possa orientá-las. A questão também, que nós debatemos bastante, não é, Wesley? A questão do exemplo, que muita gente parte para uma coisa dita errada por frustração. A religião, Jesus salva porque é um ser perfeito e nunca vai nos frustrar. É por isso, né, William, que você sempre prega e fala para as pessoas não estarem se apegando, né? Mas assim, a presença de Jesus não nos livra, nos abona da responsabilidade que temos individualmente de sermos modelos, na minha concepção. Eu não posso transferir para Jesus uma responsabilidade que é minha também.
Você compartilhando. Porque assim, porque a Bíblia diz uma coisa muito louca, e quando a gente olha isso hoje, talvez se alguém dissesse isso aqui, todo mundo ficaria meio, meu Deus. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem tem peito para dizer assim, seja meu imitador? Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, esse povo precisa de referência. Os jovens hoje precisam de referência, porque se eles não têm referência, eles vão ver a Lady Gaga com toda a prostituição que ela vive, vivendo como modelo para todo mundo, entendeu? Assim, eu não quero falar, não estou falando mal dela, foi uma questão assim, vida de droga, aí ela vai lá e vê aquela outra moça que morreu, de overdose, Whitney Houston agora, que era, que voz maravilhosa, nascida e criada na igreja. Nascida e criada na igreja. Mas você acha, eles influenciam muito assim, passa lá falando, que nem novelas, jovens, uma novela está passando agora no canal de TV, jovens que mentem, fazem armações, o jovem atrás que está assistindo se sente, fala assim, se ele pode ali, eu também posso aqui. É verdade. E isso influencia muito. E claro, concordo com o senhor que tem que buscar Jesus e que é a base de tudo, e mais outros complementos em volta, que é a família, o investimento do governo para vai estudar e melhorar as condições nesse de caso aí, cada como se tivesse nessa abonagem, você coloca o Senhor, meu pastor, nada me faltará, e você vira as costas para o resto do mundo. Isso é uma ilusão também. Porque assim, nós não podemos esquecer que tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, inclusive esse programa, tudo, nós estamos vivendo dentro de um ambiente, de uma bolha capitalista. A base do capitalismo é o quê? Individualismo e razão. Todo mundo quer arranjar um jeito de viver individualizado. Sendo que Jesus sempre nos ensinou a viver em comunidade. Então o que acontece? Quando eu penso em restauração, eu penso em restauração da minha vida, da minha família, das minhas finanças, da minha saúde e de tudo aquilo que me cerca. Eu preciso disso. E aí que a gente terceiriza a nossa responsabilidade como cidadão, jogando para o Estado uma responsabilidade que também é nossa. Ou aquilo a pessoa, não, porque a igreja tem que fazer. Não, tudo bem, essas coisas tem que fazer. Mas quando eu foco a minha energia naquilo que o outro não faz, eu deixo de fazer. Então assim, o pai, a família, todo mundo tem que fazer. Eu tenho que fazer. Se o cara está indo para droga, eu estava vendo uma entrevista, desculpa te interromper, da Roda Viva, do Pat Adams, não sei se você sabe aquele filme, Pat Adams, que foi com o Robin Williams, que apareceu lá, que foi muito lindo esse filme. E esse cara existe de verdade, esse médico existe de verdade. Esse cara é uma sumidade, um intelectual violentíssimo, e ele diz assim, estava no meio da entrevista lá, um cara lá falou assim, na Roda Viva, na Cultura, chegou lá e falou assim, não, porque o cara jornalista falou, porque eu queria ser médico, mas comecei a fazer medicina, eu ouvi essas atrocidades que você está dizendo que não pode, que tem que... Aí ele falou assim, então eu desisti da medicina e comecei jornalismo. O Pat Adams estava sentado na medicina. Ele falou, sabe o que me espanta? Que ele falou assim, é que uma pessoa que tem a percepção que você tem, em vez de ser um agente de mudança dentro da medicina, migrou para o jornalismo. Porque quando chega alguém, estava lá estendido na área de saúde, e o cara falou assim, daqui é o câncer 36, eu parti a palma, o câncer 36, parabéns todos nós, aqui vamos aplaudir o câncer 36, o cara não tem nome, o cara é câncer 36 para o professor. O que acontecia? Ele foi um agente de resistência, ele foi um agente de transformação. Ele falou assim, hoje eu tenho um hospital que eu pago $300 para o neurocirurgião e para o faxineiro. Todo mundo. Aí você vai dizer assim para mim, ele falando isso na reportagem, então não deve ter médico para trabalhar. Ele falou assim, eu tenho uma fila de 5 anos de médico para entrar para trabalhar no meu hospital. Por quê? Porque as pessoas estão começando a entender que é necessário eu ser um agente de mudança. Eu não acho que o governo não tenha direito, não tenha necessidade, não acho que, nós estamos falando aqui, que a família tem necessidade, mas a minha pergunta não deve ser filosofar em cima daquilo que o outro não faz, mas deve ser canalizar minhas energias naquilo que eu devo fazer. E como fazer com que as pessoas entendam isso, que cada um de nós temos que ser um agente... Falando, vivendo, fazendo. Não falando só, mas fazendo. Aquilo que o próprio James Hunter diz no livro dele, diz assim, existem vários modelos de liderança, mas nenhum deles foge do exemplo. O modelo de liderança, ele tem que ser sempre pelo modelo do exemplo. Não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu falo. As minhas palavras podem ser ditas, mas as minhas atitudes gritam. William, mas o fato do Estado errar muitas vezes não causa... falta um exemplo para que ajude a criar agentes de transformação.
Não, mas assim, ó, é muito importante quando a gente pensa no coronelismo do Estado, quando a gente pensa em grandes líderes dentro do Estado, dominando e sugando, parasitando o Estado. Isso não causa uma repulsa, uma revolta? Mas graças a Deus, quando a população tem uma repulsa diante da corrupção que vê, esses parasitas governamentais, esses parasitas que mamam o Estado, dizem assim, era isso que eu queria. Uma cambada de gente alienada, revoltada, mas que não tem voz ativa. Ela não tem capacidade de se organizar para poder me confrontar. Eles não têm capacidade de mudar o cenário do seu bairro porque espera que eu faça. Quando eu faço, depois de 5 anos que era fazer toda semana, o cara me aplaude e volta em mim. A mediocridade, a mediocridade da gente faz com que a gente espere do Estado coisas que eles não vão fazer. A nossa incapacidade de se ver como grupo, de se ver como classe. Mas conseguem apedrejar um ônibus numa partida de futebol. Exatamente, eu bato no cara do outro time, eu bato no cara do... Não, você vai bater no panela contra os atos de corrupção que estão acontecendo. Você vai, e não é só um movimento de dizer assim, ó, eu protesto contra o governo. É um ato de dizer assim, ó, qual é o bairro que está passando fome? Ao invés de eu pegar o cara que tem uma pós-graduação, que tem uma graduação em pedagogia, tirar um dia por semana para dar alfabetização de adultos. Doar um dia dele. Ah, mas o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, o governo tem que fazer aquilo. Mas ele não faz, então todo mundo que se exploda. Então vamos começar a fazer para confrontar com esse governo que está parasita aí na parada. É incrível, quando a população descobriu o poder que ela tem, vai ser uma maravilha. E já descobriu em outras oportunidades, não né? desculpa, em outras sim, mas ainda falta muito. Principalmente aqui no Brasil. Acontece as coisas de corrupção, só que você não vê resultado no final. Só aqueles que têm grande cobertura da mídia. A população se reúne 70 mil pessoas no estádio para ver um jogo de futebol. Reúne 80 mil pessoas para ver uma cantora. Pô, reúne, organiza para protestar contra a corrupção, mas aquilo que almeja. No último encontro da juventude? Fala. Poucas. 20, 30. Então. Pois é. Ô William, então assim, mais uma vez entra a questão da juventude e a importância dos jovens, né? A importância de nós estimularmos os jovens, porque são os jovens com a energia que têm, com a questão de querer mudar, né? Que alguns têm, que possuem, e outra, um maior tempo para aprender, para viver. Tem que estimular os jovens mesmo a se organizar. E as grandes transformações aconteceram em cima dos jovens, né? Caras pintadas, tal, não é verdade? Agora sim, às vezes a própria expressão da população já é um caminho de manipulação de massa. Então assim, a gente tem que refletir sobre cada atitude que nós fazemos. E cada expressão que nós fazemos, porque assim, ó, eu acho que hoje nós temos um dever como cidadãos, né? Assim, nós temos um dever de olhar para o próximo, para o meu vizinho, para o outro, mas de verdade. Não de, nossa, nós temos, não, fazer. Eu mudar a vida dessa pessoa. Eu ensinar essa pessoa que, meu, é o seguinte, você vai cheirar cocaína, você vai ficar louco, você vai arrebentar com a sua vida, você vai fumar pedra, você não volta nunca mais. Chega pro cara e fala assim, meu, esse tipo de vida que você está levando é louco. Isso daí que você está achando que é felicidade, não é felicidade, isso daí é mentira. A gente ser... Sabe por quê? Porque quando a gente está diante de uma sociedade extremamente individualista, tipo, o cara que se exploda, eu quero ver minha vida. Ele que se exploda. Meu, eu não tenho tempo para ficar cuidando dos outros, cuidando de mim. Tentando, quantas vezes vocês já ouviram, o telespectador já ouviu, a seguinte frase: cada um com seus problemas. Ado, cada um no seu quadrado. Não é verdade isso daí? Só que assim, aí nós reclamamos porque as crianças... Alguém veio roubar nossa casa. Mas como era cada um no seu quadrado, está no quadrado dele, de assalto agora, porque isso ninguém cuidou dele. Quando a gente teve a oportunidade de ensinar ele, ajudar ele em alguma coisa, dar orientação para essa pessoa, conversar com essa pessoa, tentar incluir, a gente estava tão preocupado com os nossos próprios problemas, que a gente não fez. Por isso que eu vou voltar. Jesus é o cara. Jesus ele muda cenários, ele muda geografias. Hoje existe um DVD, que eu até indico para as pessoas também comprarem, chama Transformações. Existem países inteiros sendo transformados pela fé. Hoje, se você pegar, por exemplo, o Morro do Borel e outros lugares do Rio de Janeiro, foram transformados pelo Evangelho. Estão começando a ler. Uma sociedade hoje que tem cristã, ela lê mais. Porque ela começa a ler a Bíblia, forçadamente lê a Bíblia.
começa a desenvolver intelectualmente, começa a desenvolver o poder, o capital intelectual, começa a conseguir desenvolver no pensamento abstrato, no pensamento crítico, que é fundamental. Então, assim, Cristo, para mim, é o grande agente de transformação. Não é porque eu sou pastor, é porque realmente eu creio nisso, como uma pessoa que vive e acompanha, e juntos nessa parceria. Só para encerrar, um grande pedagogo brasileiro, né? Ele fala uma coisa assim que eu acho ele maravilhoso. Ele fala assim que ele fez uma parceria com um camarada dele chamado Jesus. E ele, nesse momento, pedagogia da autonomia, ele fala que junto ele conseguiu alfabetizar um monte de gente, mesmo que seja no chão, escrevendo no chão. Então, assim, esse é o nosso grande desafio, de nós sermos agentes de transformações. O pastor William, antes de a gente encerrar aqui, já estamos Estourando. fim, você era pastor, aí de repente você teve esse título de apóstolo. Como que isso aconteceu e por que isso? Como que foi porque, na verdade, assim, isso é tá ligado mais uma função, né? Uma função de estabelecer novas igrejas, ser pastor de muitos pastores, né? Hoje eu sou pastor de muitos pastores. Então, isso foi no Brasil? Foi aqui, foi em Manaus. Não, que foi feito isso daí, mas isso foi mediante a uma função específica que hoje além da igreja na qual eu pastoreio, tem igrejas que eu fundei, muitos outros pastores e igrejas nas quais eu pastorei. Na verdade, esse título não te exclui da função de pastor. Não. Pastor forever. William, para nós finalizarmos, os nossos produtores estão dando um sinal de que realmente o nosso tempo se esgotou, infelizmente, porque o papo foi muito agradável, muito esclarecedor, tenho certeza que ajudou bastante a todos que acompanharam aqui pelo canal 23. Passe pra gente, a gente sabe que você também tem um programa na cidade de Araçatuba, né, na net, que você possa passar o site, que você possa falar o site da igreja se tiver. O endereço, o dia de culto. O dia de culto, fica à vontade então para o recado final e que junto você possa fazer então um arremato de tudo aquilo que foi dito até agora. Eu quero convidar todos que quiserem participar com a gente, inclusive vocês que estão com a gente, participar. Nossos cultos são aos domingos, nós temos 2 cultos domingo, às 17 horas, 19h30, na rua Savério Safiotti 132, Savério Safiotti 132, em Araçatuba, no bairro Paraíso. E também você pode acessar nosso site www.igrejaelshaddai.org. Você acessa lá e entra lá com a gente e vê um pouquinho o que está acontecendo com a gente. Eu abençoo vocês em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana de muita vitória e que, em nome de Jesus, esses jovens de Penapolense aí sejam grandes empreendedores, grandes executivos, homens e mulheres santos, corretos, apaixonados pela vida e vivam plenamente daquilo que estão lutando para viver. Muito obrigado, apóstolo William, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por todo o debate, por todos os esclarecimentos. Tenho certeza que foi muito salutar, que foi muito importante para todos aqueles que nos acompanharam. Obrigado também, Danilo, pela sua presença e deixo espaço pela consideração final sua. Não, a galera, ame a família, não as drogas, não o crime, ame a Jesus, seja qual religião for a sua, buscando Jesus, seja feliz e vamos viver bem. Beleza, Danilo. Wesley? Obrigado, pastor William, pastor e apóstolo, um grande amigo meu também, o Carlos Braga, que veio, acompanhou o pessoal aqui, e buscar a Deus em primeiro lugar para que as outras coisas sejam acrescentadas. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa Café com Prosa de hoje. Quero agradecer a Moda Morena, que está vestindo eu e o meu amigo Wesley, né? Sempre em todos os programas parceiros, a Moda Morena, lá da Tia Lu, Daninha, muito obrigado. Obrigado também ao Roberto, que disse, através do e-mail, que acompanha o nosso programa. Lá a Dona Emília, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo prestígio, pelas dicas, pelas críticas, por estar sempre presente aqui no programa Café com Prosa. Lembrando vocês que é transmitido pelo canal 23 TV Star News e pelo site www.canal23.com.br. E até o próximo programa. Obrigado a todos.